Os X-Men, o grupo de super-heróis mais popular dos quadrinhos. Eles são uma alegoria para toda forma de preconceito sofrida por minorias. Por esse motivo, são os heróis mais representativos de todos. Pois qualquer um que já sofreu alguma forma de discriminação consegue se enxergar nos mutantes. E é exatamente sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Como os X-Men são os heróis que melhor retratam nossos conflitos sociais. Por isso, já vai dando seu like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, que assim você vai me ajudar a criar mais vídeos como esse. Eu me chamo Arthur e seja bem-vindo ao canal Herói de Latão. Agora, vamos pro vídeo. Os X-Men, antes de tudo, são super-heróis que foram criados nos anos 60, em um período muito especial da história social dos Estados Unidos. Naquele momento, estavam ocorrendo as lutas pelos direitos civis. Essa luta era uma série de manifestações majoritariamente pacíficas promovidas pela população negra, principalmente no sul dos Estados Unidos. Eles lutavam pelo fim da segregação racial, do racismo e do preconceito. Nesse movimento haviam duas principais lideranças que queriam a mesma coisa, mas utilizavam meios diferentes para alcançar esse objetivo. Eles eram o pastor Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Enquanto Martin Luther King utilizava meios mais pacifistas, Malcolm era mais combativo. Assim se desenhou aquela conjuntura política e social do período. No mesmo momento, nós tivemos a Marvel Comics, que estava, desde a criação do Quarteto Fantástico, colecionando sucessos com seus quadrinhos. Assim surgiu a oportunidade de tentar criar heróis que pudessem ser conectados com essa conjuntura da época. Além disso, Stan Lee e Jack Kirby estavam tentando criar um novo grupo de heróis. Contudo, eles não estavam tendo ideias para qual seria a origem dos poderes de cada um. Foi quando a esposa de Stan veio com a ideia desses heróis já nascerem com as suas habilidades. Essa foi a faísca criadora dos X-Men. Desse modo, em 63, sairia o primeiro quadrinho da super equipe. Naquele período, não havia a intenção de relacionar os X-Men com a questão dos direitos civis. Contudo, alguns pequenos detalhes nas primeiras edições davam outros indícios, como o fato dos mutantes sofrerem preconceito apenas por serem quem são, ou ainda por existirem grupos supremacistas humanos que pregavam o extermínio dos mutantes. A relação entre os X-Men e os direitos civis ocorreria apenas mais para frente, quando outros roteiristas buscaram criar essa relação do Professor Xavier com Martin Luther King Jr. e o Magneto com o Malcolm X. Entretanto, rapidamente ficou claro que os mutantes não eram apenas uma metáfora para esse período social turbulento da história dos Estados Unidos. Na realidade, eles eram a metáfora perfeita para todo tipo de preconceito e intolerância. Da mesma forma que há vertentes políticas que criticam a existência de pessoas LGBTQ+, há no mundo dos X-Men um senador que prega o ódio aos mutantes, dizendo que eles não são seres humanos, mas sim aberrações da natureza. Esse personagem, nos quadrinhos, é o senador Kelly, membro de uma ala política do governo americano anti-mutante, que prega a segregação dos mutantes da sociedade e até de sua perseguição. Assim, os X-Men são um grupo de heróis muito diferente do habitual, pois suas histórias não são centradas em salvar o mundo de uma ameaça espacial apocalíptica, ou buscar lutar contra supervilões que querem dominar o mundo. Na realidade, eles lutam apenas pela sua aceitação na sociedade e por uma existência pacífica entre humanos e mutantes. Além disso, Magneto, por muito tempo, foi visto como o maior inimigo dos X-Men, porque ele possuía uma visão muito diferente acerca da causa mutante, comparada à visão do Professor Xavier. Para o Magneto, os mutantes eram superiores aos humanos e, por isso, deveriam subjugar a humanidade antes que ela o extermine. Já o professor Charles Xavier acreditava que os mutantes eram apenas um novo passo no ramo da evolução humana. Dessa forma, também eram parte da humanidade. Por isso, para ele, os humanos e mutantes deveriam conviver juntos, em harmonia, pois no fim eram um só povo. Todavia, a visão de Xavier muitas vezes mostrou-se ingênua e simplista, devido aos X-Men em vários momentos serem vistos como inimigos da humanidade, e não como heróis.
E o Magneto sempre foi visto como um terrorista mutante, por possuir uma visão mais combativa e radical. Assim, podemos perceber como as figuras do Professor Xavier e do Magneto foram desenhadas ao longo das décadas, à semelhança das figuras do Martin Luther King Jr. e do Malcolm X. Por mais que as semelhanças sejam grandes, os X-Men foram, ao longo do tempo, trabalhados com uma metáfora do preconceito e da intolerância na sociedade de modo geral. Eles podem simbolizar o racismo sofrido pelo povo preto, a LGBTfobia sofrida pela comunidade LGBT, o capacitismo sofrido pelas pessoas com deficiência, e etc. Portanto, os X-Men são mais do que super-heróis de quadrinhos. Eles são símbolos de esperança. São um lembrete de que a luta contra o preconceito e a intolerância são diárias e ocorrem em todos os lugares, em todos os espaços. Ela nos consome e acaba se tornando, muitas vezes, o objetivo de vida dessas comunidades. Contudo, ela não é apenas a luta contra o preconceito em si, mas também a luta pela inclusão e pelo respeito, pela garantia de se poder ser quem é e como é, sem julgamentos ou perseguições. Isso explica por que os X-Men são tão populares e por que a animação X-Men 97 vem fazendo tanto sucesso na Disney+. Porque ela vem nos mostrando todas essas questões com maestria. Assim, os X-Men podem ter surgido como uma solução para um problema de origem de poderes de personagens de quadrinhos. Mas eles se tornaram no símbolo de um mundo melhor, de um futuro melhor. Por isso eu digo, a mim, meus X-Men. Espero que você tenha gostado do vídeo, pois foi um pouco difícil para roteirizá-lo. Por isso, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, pois assim você fica por dentro de todo o conteúdo que iremos postar aqui. Muito obrigado por sua atenção, ao infinito e além, e valeu!